Olá, queridos amigos, meus irmãos em Cristo, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e vamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Dando continuidade ao nosso estudo falando sobre como identificar a Igreja de Deus nessa terra. Se Deus tem uma igreja nessa terra, uma igreja única, fiel, onde está essa igreja? Onde encontrá-la? Como identificá-la? O que essa igreja prega? O que ela ensina? Se esta igreja existe e a Bíblia apresenta ela, então vamos descobrir. Vamos descobrir à luz da Bíblia como vamos identificar esta igreja. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, onde você está, a Palavra de Deus, e também, como é nosso hábito aqui, a gente não pode começar o estudo da Bíblia sem primeiro orarmos a Deus. Então vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, é uma alegria poder abrir mais uma vez o Teu livro para conhecer a Tua verdade. Se o Senhor tem uma igreja nessa terra, Senhor, nos mostre através do estudo de hoje. Nos mostre que igreja é essa, o que ela prega, o que ela ensina. Nos mostre o caminho, a direção. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na lição passada, nós falamos aqui a respeito do remanescente. E nós vimos que o remanescente é aqueles que permanecem leais a Cristo até o fim, até o final. E nós vimos, de acordo com Apocalipse 12, versículo 17, as características que preenchem esta igreja. Lá diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em outras partes diz que têm a fé em Jesus. Então, hoje vamos aprender um pouco mais a respeito desse assunto. Claro, essas são apenas algumas das características desta igreja. Mas durante esse estudo nós vamos descobrir muitas outras características que preenchem a igreja de Deus. Eu quero falar de algumas metáforas da igreja que o próprio Deus usou. E eu quero falar a primeira delas, que é o corpo. Quando você ler 1 Coríntios 12, versículos 12 a 31, Paulo utiliza ali a metáfora do corpo humano para ilustrar a unidade e a diversidade da igreja, enfatizando que assim como um corpo é composto de várias partes distintas, mas interligadas, a igreja também é formada por membros com dons e funções diferentes, mas todos trabalhando em conjunto para o bem comum. O texto destaca a importância da diversidade de dons, a necessidade de reconhecer a importância de cada membro e a importância da unidade e do amor em vez de competição ou inveja entre os membros. Cristo declara em Efésios 5:23 que ele é a cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo apresenta ali o motivo pelo qual a mulher deve se submeter ao marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então nós vimos aqui a metáfora do corpo que Jesus usou, em dizer que nós somos o corpo, ele é a cabeça. E assim como o corpo tem vários membros, mas todos têm suas funções diferentes, mas todos em um único só corpo. Assim a igreja, ela tem vários dons, são diversos dons dados pelo mesmo Espírito, mas todos trabalham unânimes, todos em um propósito. Então, juntos como igreja, como corpo de Cristo, temos que valorizar todos que têm dons espirituais para a edificação da igreja. Apesar que alguns tiveram dons a mais, não quer dizer que você que só teve um dom, você não é importante. Todos são importantes. Tudo que a igreja faz, toda a utilidade que as pessoas têm na igreja são importantes, porque Deus deu o dom a cada um, e todos eles para usar na obra e na causa de Deus. E Deus, sendo ali na cabeça, mostrou claramente que a mulher ela se torna submissa ao marido quando ele possui as características de Cristo. Por quê? Porque a mulher se torna... O que leva uma mulher a ser submissa ao marido? Jesus já falou. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, porque Cristo é o cabeça da igreja. Mas Jesus fala assim: amai vossas mulheres como Cristo amou o quê? A igreja. Tem muitos maridos que utilizam dessa passagem bíblica para mostrar que a mulher tem que estar debaixo do pé dele, que ele manda, desmanda,
que a mulher tem que ser submissa, tem que obedecer, que é o que ele fala, tem que ser lei, e ele acaba tratando mal a mulher. Não é isso que o texto está apresentando, não. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Cristo já disse porque a igreja se torna submissa a ele. Por quê? Além dele ser a cabeça da igreja, ele amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja. Então uma mulher se torna submissa ao marido quando ele é um marido justo, bom, honesto, de caráter, que ama a esposa, que ama os filhos, que protege a família, que cuida da família. Uma mulher com certeza será submissa a esse marido, que ama, protege. Não estou falando aqui de um marido perfeito, porque não existe. Todos nós temos falhas, somos pecadores. Mas todo marido que se esforça em viver uma vida justa, íntegra, de um homem que ama e cuida da família, com certeza essa mulher será honrosa e submissa a esse marido. Mas jamais uma mulher será submissa a um homem que não é justo, não tem caráter, que não tem honra, que não protege a família, não cuida dos filhos, maltrata os filhos, maltrata a esposa. Como que ele vai querer exigir da mulher algo que ele não tem? Então, é esse aspecto que o texto está falando. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. Porque tem muitas igrejas por aí que pegam esse texto para fazer isso, para pisar nas mulheres, para querer mandar nas mulheres, para fazer as mulheres andar debaixo do seu pé, e não é isso. Tá? Então, você quer respeito da sua esposa? Quer que ela seja submissa a você? Então, faça como Jesus fez. Como Jesus fez em amar a igreja. Ame a esposa, cuide da esposa, seja um homem de caráter, seja homem, dentro da sua lar, dentro da sua casa. E pode ter certeza que essa mulher vai te honrar de verdade. Tá certo? Então, você tem que trabalhar aí essa questão aí desse texto para a gente não fazer confusão. Deus também usa a metáfora da noiva. Quando fala lá em Oséias 2:19, 2 Coríntios 11:2, Paulo expressa seu zelo pelos coríntios com o zelo de Deus, comparando-os a uma virgem pura, preparada para ser apresentada a Cristo, seu noivo. Quando você lê Efésios 5:25, como nós já falamos aqui, a submissão da igreja a Cristo é uma amorosa resposta ao seu amor sacrificial. Assim, a submissão da esposa deveria ser uma resposta ao amor sacrificial e abnegado do marido. Então, Deus quer encontrar sua noiva pura ao retornar à terra, de acordo com o versos 27. Quando a gente fala dessa pureza, por que uma mulher casa de branco? Representando ali, né, a virgindade, a pureza. Na igreja, quando a gente fala da pureza, é porque está falando de pureza doutrinária, tá certo? Uma igreja pura na doutrina, no ensinamento. É uma igreja que ela não abandonou a palavra de Deus, a verdade. Ela não se contaminou, ela não se corrompeu, né? Ela não abandonou os ensinos de Deus da verdade, não. Ela procura preservar essa verdade, se manter pura na sã doutrina de Cristo. Os próprios apóstolos usou uma frase quando eles disseram assim: Mestre, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Então não tem outro caminho. Só existe um caminho, que é Cristo. Só há uma verdade que está aqui na tua palavra. Tá certo? Então a gente tem que trabalhar nisso aí. Família é uma outra metáfora que Deus também usou. A igreja é considerada uma família, Efésios 3,15. E Deus recebe seus filhos através da adoção, Romanos 8:14-16. E também do novo nascimento, né? João 3,8. Porque quando você é batizado na igreja, através do novo nascimento, de alguma forma nós somos ali adotados por Jesus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Deixamos aquela vida errada que praticávamos lá atrás e passamos para agora viver uma nova vida, uma nova transformação. Aquele velho homem acabou, aquela velha criatura se foi. Agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova novidade de vida. E a ação do Espírito Santo é trabalhar na nossa vida e nos transformar, mudar o nosso caráter. Então, Jesus, né, ele utiliza a analogia do vento para ilustrar a obra do Espírito Santo. O vento sopra onde quer e é ouvido, mas sua origem e destino são desconhecidos. Da mesma forma,
a ação do Espírito Santo que causa a transformação interior do novo nascimento. É poderosa e invisível, mas seus efeitos são evidentes. Essa é uma comunidade também, queridos, onde as pessoas são amadas, respeitadas e reconhecidas. A igreja é uma família. A igreja é composta por famílias. A igreja é um lugar, é um centro para cuidar das pessoas, amar as pessoas, receber as pessoas, receber pessoas doentes, receber pessoas para serem acolhidas, que estão precisando de ajuda. A igreja é um hospital, queridos. A igreja é para isso, para amar, para abraçar, para acolher, porque foi o que Cristo nos ensinou. A igreja dos apóstolos, você pode perceber, lá descreve claramente, ninguém passava necessidade, irmãos. A igreja ajudava as pessoas, né? Os discípulos iam de casa em casa, dividiam o pão, vendiam as coisas que tinham, e a igreja só crescia. Hoje é triste a gente ver que até mesmo dentro das próprias igrejas, a gente vê os nossos irmãos queridos passando necessidade, passando dificuldade, e a igreja não abraça, a igreja não ajuda, não acolhe. E a igreja de Deus, ela trabalha nessa linha aí, para fazer o que a igreja do passado fez. É assim que funciona, tá certo? Então, temos que trabalhar nessa linha. O templo, Jesus usou uma metáfora falando sobre o templo. 1 Coríntios 3, do verso 9 a 16. A igreja é o edifício de Deus, o templo onde habita o Espírito Santo. A igreja é o lugar onde habita o Espírito de Deus. Deus habita no templo, na igreja. Mas existe também um outro templo onde o Espírito de Deus também habita. E sabe qual é? O corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Nós já estudamos aqui, falando sobre a importância de cuidarmos desse corpo, para que o Espírito de Deus possa habitar nesse corpo saudável, vigoroso, para podermos ser mais usados por Deus. Então lembre-se disso, de que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E a igreja, querendo ou não, é um lugar onde nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com o Senhor. Tá certo? Quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundador da igreja? Você que está me ouvindo agora, está me assistindo, quem é o fundador da sua igreja? Você perguntou aí quem é o fundador da sua igreja? Quem é que fundou a tua igreja? Quem é o fundamento da sua igreja? Mas quem foi o fundamento da igreja de Deus nessa terra? Quem foi? Será que foi o homem mesmo? Quem é que fundou a igreja de Deus? Quem foi o fundador da igreja de Cristo? Eu quero ler com você um texto que está em Mateus capítulo 16. Nós temos aqui um diálogo entre o apóstolo Pedro e o próprio Jesus. Capítulo 16, e vamos ler a partir dos versículos 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante. De acordo com esse texto aqui de Mateus 16, versículos 18, irmãos, queridos, amigos, deixa claro de que Deus tem uma igreja. Através dessa passagem, é óbvio que Deus tem uma igreja. Ele mesmo falou sobre esta rocha, pedra, eu edificarei a minha igreja. Deus tem uma igreja única. Você acha que Deus tem esse monte de igreja aí, irmãos? É lógico que não. Deus não tem esse monte de igreja que prega isso, que prega aquilo, que prega essa doutrina aqui, que... Não, irmãos. Deus tem uma igreja única, que prega uma única verdade, uma única mensagem. E Ele fundou a sua igreja. A sua igreja foi fundada aqui. Ela é apresentada aqui na Bíblia. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, que está me assistindo agora, não sei de onde você está me assistindo, não sei de onde você é, não sei quem é você, mas que você está me ouvindo. A minha pergunta que eu faço para você é: você tem dúvidas ainda de que Deus tem uma igreja? Você tem dúvidas disso? Porque eles vamos tentar entender melhor essa passagem. Vamos tentar entender melhor essa passagem. A palavra de Deus mostra que no grego há uma questão para a gente poder analisar aqui. Vamos pegar na língua grega para a gente poder entender esse diálogo.
será que o fundamento da igreja, onde Deus está falando, seria o próprio Pedro? Será que ele seria o fundador da igreja de Deus? Vamos analisar o texto. O texto diz: também eu te digo, tu és Pedro. Pedro, na língua grega, significa Petros. Guarda isso aí. Pedro, na língua grega, significa Petros, que é uma pedra, que significa uma pedra pequena. Então guarde isso aí. Continuando o texto, ele vai dizer assim: e sobre esta pedra, que no grego quer dizer Petra, que é igual a rocha, ele termina dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Viu aí? Então, sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. A minha igreja. Jesus então afirmou a Pedro que esta pedra sobre a qual seria edificada a igreja era ele mesmo. Essa rocha, essa pedra pelo qual Jesus está falando, ele está se referindo a ele mesmo. Ele é essa pedra. Ele é essa rocha. De acordo com Isaías 28, versículo 16. Jesus é a rocha, a pedra angular na qual foi fundada a sua igreja. Então, quando você pega no original, na língua grega, você vê a diferença nesse contexto. Então, isso é claro. E como que você descobre isso? Pedro, nessa ocasião, ele tinha acabado de falar a respeito da divindade de Jesus. Quando ele disse assim: tu és o Cristo, que quer dizer que o Messias, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16, versículo 16. Aqui eu li o 18. No verso 16 ele tinha acabado de falar. Então foi sobre essa declaração que Pedro fez que Jesus mencionou isso. Que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra e rocha que Jesus está falando, ele está falando dele mesmo. Então, ou seja, a igreja de Deus ela nunca poderia ser estabelecida a partir de um ser humano imperfeito. Pedro afirmou que Cristo é o fundamento da igreja. E isso pode conferir nos demais textos falando sobre isso. Queridos, eu não tenho dúvida de que Deus tem uma igreja. Eu não tenho dúvida que através dessa passagem que acabamos de ler, Deus tem uma igreja única, que segue e ama e obedece a Cristo e que é submissa ao noivo, Cristo Jesus. Eu preciso te fazer uma pergunta, querido amigo, você que está me assistindo agora. Talvez você acabou de assistir esse vídeo agora, ficou confuso com o estudo que você acabou de estudar. Talvez eu até falei aqui para alguém que não compreendeu ou que não quer aceitar essa realidade. Queridos, eu não estou aqui para obrigar você a nada. Eu não estou aqui para te forçar a nada. Quem sou eu? Nada. Não estou aqui para dizer para você que as outras igrejas que existem, todas elas, que todo mundo vai se perder, que todo mundo vai para o inferno, que toda igreja que existe no mundo é falsa, que Deus tem uma igreja. Eu não quero falar isso para você. Eu quero te apresentar que Deus ele tem uma igreja. Isso é óbvio. A gente não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir. Deus ele tem uma igreja. Eu estou aqui para te apresentar essa igreja. Mas a pergunta é, você quer entrar para essa igreja? Você quer fazer parte dessa igreja? Qual igreja? A que eu frequento? A que o seu parente frequenta? O que o seu conhecido frequenta? Não. Eu estou falando da igreja que a Bíblia apresenta. Você quer fazer parte dessa igreja? Bem, eu já faço parte dessa igreja, que está aqui na Bíblia. Queridos, no último estudo, falando sobre como identificar a igreja verdadeira, que será o nosso próximo estudo, o terceiro e último, nós vamos falar sobre colunas, algumas colunas que sustentam a igreja de Deus. Se a igreja de Deus nessa terra, que se diz ser a igreja de Deus, como todas dizem a mesma coisa,
se elas não se firmarem nessas colunas que nós vamos falar aqui no nosso próximo estudo, não tem como esta igreja estar seguindo a Cristo. Porque a igreja que segue a Cristo, a igreja que é submissa ao noivo, que segue a Cristo, que ama a Cristo, ela precisa pregar as 8 colunas que são apresentadas na Bíblia, que sustentam esta igreja. E eu quero dividi-la com você no nosso próximo estudo. Eu quero orar por você nesse momento, meu querido amigo, minha amada irmã. Você que ainda não entendeu essa verdade, eu quero orar por você para que Deus conceda para você uma bênção especial e que você humildemente ouça a voz de Deus, aceite a voz de Deus, assuma uma posição ao lado de Deus, porque Deus, irmãos, virá julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo e Ele vai julgar segundo o nosso conhecimento. E se você conheceu toda a verdade de Cristo e ainda não tomou uma decisão, é um caso sério, queridos, porque a Bíblia diz que Deus virá julgar segundo o nosso conhecimento. O que é que você conheceu durante toda essa série de estudos? E qual é a decisão que você ainda não tomou e que precisa tomar? Então que você faça uma análise aí. Eu quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse amor tão profundo que o Senhor tem pela sua igreja. E a sua igreja, ela está aí, uma igreja visível, está aí pregando a palavra do advento, que está pregando a mensagem, guardando a lei de Deus, guardando os mandamentos do Senhor. Mas sabemos que também existe a igreja invisível, aquela onde há filhos e filhas sinceras espalhados por esse mundo, que estão preservadas, guardadas, esperando o dia certo, onde elas ouvirão a tua voz e te seguirão como uma ovelha seguindo o teu pastor. Obrigado por tudo, Jesus. Conduza nesse caminho da verdade. Conduza nessa direção, Senhor. Conduza-nos, Senhor, para o caminho que nos levará ao céu. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.